Você gosta de política pelo lado informativo e de curiosidades? Sabe quantos prefeitos Remígio já teve? Tivemos uma eleição que houve candidato único, sem concorrência. Noutra, o eleito teve menos de 40 votos. Pai, filho, irmãos, cunhados, todos já assumiram a prefeitura de Remígio. Se você gosta dessas curiosidades, fique aqui no Notícias Esquecidas, que vamos lhe mostrar com quantos votos se faz um prefeito. Remígio já teve 19 gestões, 15 eleições, mas apenas 14 pessoas sentaram-se na cadeira mais desejada da cidade, a cadeira do prefeito. A cidade também teve 2 prefeitos nomeados, um vice que assumiu devido ao falecimento do titular e um vereador que administrou a cidade enquanto novas eleições seriam realizadas. Lembrando que tratarei das datas como a da posse do eleito e não a da eleição, que normalmente ocorria em novembro no ano anterior. Estamos em 1957. Remígio já é uma cidade, precisa de um prefeito. Com a conquista da emancipação política, um dos que mais lutaram foi nomeado prefeito. Desta forma, Epitácio Brosiado foi o primeiro prefeito de Remígio. No ano de 58, ele já prevendo as eleições que iriam ser realizadas e para não ficar inelegível, deixou o cargo e quem assumiu foi o Paulo Cabral Vitório, sendo este o segundo e último prefeito nomeado da cidade. Em 1959, como era de se esperar, Remígio teve a primeira disputa eleitoral e, mais uma vez, o Epitácio Brosiado crava o seu nome na história, sendo o primeiro prefeito eleito e também o primeiro a administrar a cidade em 2 gestões. Na campanha de 1963, Remígio conhece a força do Joaquim Guarda, o Joaquim Cavalcante de Moraes. A curiosidade desta eleição é que, naquela época, se votava separadamente para prefeito e para vice-prefeito. E não é que o Bill Dentista, candidato a vice, teve mais votos que o próprio Joaquim? Ao chegarmos em 1968, foi a vez de outro bronzeado chegar ao poder, o José Bronzeado Sobrinho, ou simplesmente Paizinho Bronzeado. Destacamos aqui que ele era irmão do Epitácio. Nesta campanha, podemos ressaltar que Paizinho Bronzeado teve o maior percentual de votos entre os eleitores. 76% dos remigenses confiaram nele. Até hoje, ninguém conseguiu bater essa marca. No sexcentenário da independência, em 1972, uma nova gestão. Desta vez, quem volta ao poder é o Joaquim Cavalcante de Moraes, iniciando em Remígio um revezamento de poder. Com forte apoio popular e não prosperando a indicação de outro candidato, ele disputou a prefeitura sem concorrentes. Em 1976, após 3 mandatos como vereador e sido vice do Joaquim, chegou a vez do Celso Carneiro Leal. Inscreveu o seu nome na galeria de prefeitos, com muito orgulho e mérito. Em 1982, Remígio prepara-se para uma grande campanha. Paizinho Brosiado e Joaquim Cavalcante disputavam a eleição. E deu Paizinho Bronzeado, que após 14 anos de ter sido eleito, volta ao poder. Infelizmente, pouco tempo após tomar posse, o Paizinho Bronzeado faleceu. Então, assumiu o seu vice, o Mário Cabral Vitório, que inclusive era irmão do segundo prefeito, o Paulo Cabral Vitório. Lembra-se? Mais uma eleição. Estamos em 1988 e quem foi o eleito com uma grande maioria? O Severino Bronzeado Neto, filho do Paizinho, sobrinho do Epitácio. Neto, nessa eleição, conseguiu uma grande maioria, estabelecendo um recorde de diferença de votos entre os candidatos. Em 1992, Dr. Passos, um médico e empresário da vizinha cidade de Esperança, mas já radicado em Remígio, consegue vencer as eleições.
Foi uma das eleições mais disputadas da cidade. Ele foi eleito com uma diferença de apenas 34 votos, mas abriu novas oportunidades para novos candidatos. De 1996, o eleito foi Eudaclé Leal. Sempre nos bastidores, conseguiu com mérito ser eleito pelo voto popular. Ele ainda continuaria na prefeitura no outro mandato, novamente como secretário-geral. Certamente, entre todos os prefeitos, foi o que mais tempo passou na prefeitura, uma vez como prefeito e 5 vezes como secretário-geral. Chega o novo milênio e a novidade nas urnas. Agora era urna eletrônica. E novidades também no eleito, o Paulo César Souza, ou simplesmente Paulinho do Alumínio. Mas ele não chegou por acaso. Ele já tinha sido vice na gestão de Eudaclé Leal. Foi um dos mais jovens a assumir a prefeitura, com pouco mais de 30 anos. Foi uma ótima surpresa, já que a cidade apostou na força da juventude. Na eleição de 2004, Dr. Passos tenta voltar ao poder. Ele foi eleito, mas não assumiu, pois foi cassado. Durante esse período, assumiu o mandato o Pedro Olímpio, que era vereador na cidade, até que eleição suplementar fosse realizada. E aconteceu essa eleição. E após a eleição, surge um novo nome na política de Remígio, Cláudio Regis. Ele derrotou o Dr. Passos. Essa mesma disputa, Cláudio Regis versus Dr. Passos, se repetiu em 2008. E, novamente, Cláudio Regis foi eleito. E aí sim entra para a história como o primeiro prefeito reeleito com mandatos consecutivos na cidade. Para assumir a prefeitura em 2012, o remigense confiou no Melchior Batista, ou simplesmente Chió. Com apenas 35 anos, foi um outro jovem que assumiu a nossa prefeitura. Ele gostou da cadeira e o remigense gostou dele, tanto que o reelegeu em 2016, com a maior vantagem entre os candidatos. Mais de 1.800 votos, recorde que permanece até hoje. Em 2020, após Celso Carneiro, vice de Joaquim, Paulinho do Alumínio, vice de Eudaclé, chegou a vez do terceiro vice assumir a prefeitura de Remígio. Coube a André Alves. Ele se lança candidato em 2020 e é eleito aos 66 anos de idade. É o atual prefeito da cidade e aguarda para passar o comando. Será a atual vice? Pois em 3 outras ocasiões o vice assumiu o poder. Ou surgirá uma outra que desponta como favoritos nas convenções. Teremos então uma primeira mulher como prefeita de Remígio? Entrará para a história algum candidato por ser o primeiro a assumir a prefeitura em 3 gestões? Um inédito tri? Ou surgirá um novo nome como em eleições anteriores? Vamos aguardar os candidatos se apresentarem. Mas como sabemos, a escolha vai depender do eleitor, que é soberano. E para você, qual a campanha mais marcante? Participou de alguma? Eu me lembro da de 1976. Aguardamos o seu comentário, o seu like e agradecemos, enquanto preparamos um novo vídeo para você. O Notícias Esquecidas vai ficando por aqui, te agradece e até breve.